Oi, tudo bem? Eu sou a Manu e eu trouxe mais um relato de caso para vocês. Hoje eu vou contar a história de uma mulher de 40 anos que chegou ao ambulatório com um problema que parecia uma coisa simples, sabe? Ela estava com sangramento aumentado, mas conforme foram investigando, perceberam que haviam vários sinais escondidos e o diagnóstico final mudou completamente o rumo da vida dela. Esse caso é importante porque muitas mulheres convivem com sintomas assim e acham que é normal, e não é. Então, fica aqui que depois da vinheta a gente vai apresentar esse caso. Paciente de 40 anos, negra, professora, moradora de Vassouras. Ela procura o ginecologista por dois motivos principais: sangramento uterino anormal, fadiga extrema nos últimos meses, e ela conta que, há 3 anos, vem percebendo um aumento progressivo do volume abdominal. Um ano atrás, logo após um aborto espontâneo, o fluxo menstrual aumentou muito. Ela usava mais absorventes por dia e a menstruação era muito mais longa. E cada ciclo piorava. 6 meses antes da consulta, a situação ficou insustentável. Metrorragias, para quem não sabe, metrorragias é um sangramento uterino fora do período menstrual, ou seja, ocorre entre as menstruações, de forma irregular e anormal. Ela também estava com dismenorreia intensa, que significa cólicas menstruais muito forte, e estava vivendo na base de dipirona, porque só assim ela aguentava suportar a dor. E tudo isso junto com fadiga, falta de ar, quando ela fazia esforço, muita dor no corpo. Quando você escuta uma história com sangramento aumentado, dor intensa, aumento abdominal progressivo, fadiga e dispneia, você nunca deve normalizar. Esses são sinais clássicos de patologias uterinas benignas, como miomas e adenomiose, mas também pode indicar uma anemia grave. No exame físico, algo chamou a atenção dos médicos. A paciente estava hipocorada. Você sabe o que é hipocorada, gente? Branca. Ela estava sem cor nenhuma. E isso indicava anemia. Mas ela respirava bem e a pressão estava normal, o batimento estava normal, estava tudo normal na medida do possível. No exame abdominal, foi descoberta uma massa palpável no hipograsto. E essa massa era fibroelástica, móvel e indolor. Em um toque vaginal, foi descoberto que o útero estava aumentado, irregular e móvel. Até aqui, temos 3 hipóteses que se destacavam. Primeira, mioma uterino, que é a mais provável. Segunda, adenomiose. Terceira, pólipos. Para continuar a suspeita e confirmar, os médicos pediram 3 exames. O primeiro foi um ultrassom transvaginal com Doppler, o segundo foi um hemograma completo e o terceiro foi uma cinética de ferro, para avaliar se ela realmente estava com anemia. Mas, só por ela estar hipocorada, já dava a gente saber que um pouco de anemia ela tinha. 15 dias depois, o resultado ficou pronto e ela retornou. A ultrassom transvaginal deu que o útero estava aumentado com 3 massas hipocoicas, bem delimitadas, com vascularização periférica, com classificações tipo 1, tipo 2 e tipo 4, ou seja, eram miomas submucosos, intramurais e superserosos ao mesmo tempo. Isso explica porque ela estava com um aumento abdominal, porque ela sentia tanta dor e porque o sangramento era excessivo. E porque que estava tendo aquela irregularidade no útero ao tocar. O hemograma ficou pronto e a hemoglobina deu 10, ou seja, ela estava anêmica. Os hematócritos deram 28%. O VCM, que é o tamanho médio das hemácias, deu 73, então ela estava com microcitose.
O HCM, que é a quantidade média de hemoglobina dentro de cada hemácia, deu 24. Ela estava hipocrômica. E o RDW deu 16,5. O RDW é o que mede a variação do tamanho das hemácias. E esse hemograma estava típico para um padrão clássico de anemia ferropriva. A ferritina dela estava 9, o que é totalmente compatível com a deficiência de ferro por perda crônica de sangue. Tudo compatível com a anemia. Agora, tudo se conecta. Sangramento aumentado por causa dos miomas, perda crônica de sangue, deficiência de ferro, anemia ferropriva, fadiga e dispneia aos esforços. Nada disso era normal. Era o corpo mandando sinais de alarme há meses. Meses, gente, meses. E o diagnóstico final foi confirmado. Ela estava com miomatose uterina múltipla e anemia ferropriva secundária causada pelo sangramento uterino anormal. Antes de qualquer cirurgia, ela precisava tratar a anemia, e essa anemia precisava ser corrigida. Então, foi prescrito 300 microgramas de sulfato ferroso 3 vezes ao dia. E um retorno em 3 meses. Se não tratar essa anemia antes da cirurgia, assim, o risco cirúrgico aumenta muito, muito, muito. E a paciente tinha 2 opções para o tratamento clínico desses miomas. O primeiro era o uso de análogos do hormônio GnRH, que significa hormônio liberador de gonadotrofinas, que é um hormônio produzido no hipotálamo, uma região do cérebro que controla várias funções hormonais do corpo. A segunda opção seria ela usar um DIU hormonal e a terceira, anti-inflamatórios. Mas isso não eliminaria os miomas grandes nem impediria que eles voltassem. E tinha a opção de tratamento cirúrgico, que foi o que a paciente escolheu. A paciente já tinha muitos filhos e já tinha uma família constituída, então ela queria resolver definitivamente esse problema. Por isso, ela optou por fazer uma esterectomia. Esterectomia, para quem não sabe, é retirada do útero, retirada total. E para ela foi a melhor indicação. É um procedimento seguro, eficaz e remove o problema pela raiz. Esse caso mostra algo muito importante. Muitas mulheres sofrem por meses, até anos, acreditando que dor, sangramento intenso e fadiga são normais, mas não são. Miomas são comuns, especialmente em mulheres negras, e quando diagnosticado cedo, tem um tratamento simples. Então, se você tem menstruação muito intensa, dores que só pioram, aumento abdominal, cansaço extremo, procure uma avaliação. O seu corpo fala e quando você escuta, você salva a própria vida. Se você conhece alguém que tem esses mesmos problemas, por favor, compartilhe esse vídeo. Não esquece de curtir e deixar um comentário aqui. Eu vou responder vocês. Obrigada e até a próxima. Beijo!